Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, Jorge Almeida e a candidatura Juntos por Águeda, que juntou o PSD e o MPT, alcançaram uma vitória expressiva, reforçando a maioria absoluta e conquistando 14 das 15 freguesias do concelho. Com mais votos, mais percentagem, mais um vereador e mais presença na Assembleia Municipal, o presidente reeleito inicia o seu terceiro mandato consecutivo, o mais sólido desde o início da sua longa carreira política, ou não fosse o político em Águeda com mais tempo no poder. Connosco está Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, para uma conversa sobre o significado desta vitória, o futuro do Concelho e os desafios que se colocam ao poder e também à oposição nos próximos 4 anos. Presidente, obrigado por estar connosco, parabéns pela vitória. Comecemos pelo essencial, o que é que representa para si esta vitória tão expressiva? Antes de mais, bom dia e obrigado por esta oportunidade de falarmos, no fundo, para as pessoas e sobretudo para os aguedenses. E o que é que eu tenho a dizer desta vitória? Naturalmente que sabe sempre muito bem quando ganhamos, não é? Não há dúvida nenhuma que ficamos felizes. Agora, não há dúvida que ganhar desta forma é muito responsabilizante e foi o sentimento maior, foi de me sentir ainda mais responsável e sobretudo com uma vontade enorme uma determinação, diria mesmo, de ser digno desta confiança que os aguedenses depositaram em nós. Esta vitória traz também desafios e, obviamente, uma exigência maior a partir do momento em que se ganha. O nível de exigência nós já o tínhamos colocado bastante alto porque nós estamos a trabalhar e eu tenho essa certeza, tenho experiência suficiente para perceber estamos a trabalhar num ritmo bastante alto. Eu diria que a Câmara Municipal já consegue ter um desempenho em muitas áreas muito elevado e, portanto, a ideia é levarmos as áreas que estão mais atrasadas para esse nível e as outras, aquelas que estão um bocadinho mais atrasadas, portanto, essas subirem de nível e as outras a gente fazemos tudo para não descer, porque isso é importante. E que tipo de liderança é que pretende afirmar neste novo mandato? De continuidade ou algo que tenha que trazer? Não, exatamente, nós não temos qualquer intenção e, aliás, passei essa mensagem. Eu acho que nesta altura aquilo que menos se pede em Águeda seria uma revolução, começarmos tudo de novo outra vez, não. Nós temos muito trabalho consolidado, temos coisas em curso, umas que estão mesmo para acontecer, outras que estão a acontecer, que precisamos de seguir com elas. E, entretanto, esta perspectiva de estarmos sempre à procura de novas ideias, novas oportunidades, isso estamos... Surpreendeu algum resultado de alguma freguesia, especialmente? Não? Eu diria que, naturalmente, que lamento a freguesia de Trofas, Cadens e Lamas, que foi a única que nós não conseguimos vencer, apesar de termos feito uma recuperação bastante grande relativamente aos números de há 4 anos, mas estava convicto que iríamos ter um bom resultado. A escolha que nós fizemos dos nossos candidatos foi criteriosa, nós andámos à procura das melhores pessoas, indiscutivelmente, e naturalmente que tínhamos uma perspectiva bastante alta. Mas o facto da Trofa ter votado diferente não faz qualquer diferença em termos de atitude do município para com É uma escolha claramente dos eleitores, até porque reparo numa coisa, na freguesia da Trofa, Secadães e Lamas, eu diria que a lista liderada por mim à Câmara ganhou com muito mais votos do que o Presidente da Junta. E, portanto, a nossa sentido de responsabilidade é o mesmo. As pessoas... Sente que vale mais o Jorge Almeida como autarca do que os partidos em Águeda? Até pelo trajeto... Não, fica aqui claro, fica muito claro que as pessoas valorizam, são o essencial nas candidaturas autárquicas, não há dúvidas nenhumas. As leituras nacionais que os partidos às vezes fazem são falaciosas? Eu diria que são falaciosas. Naturalmente, eu diria que ainda há um conjunto de cidadãos que vota pelo partido, independentemente de quem seja o candidato, mas percebe-se com a oscilação de votos de umas eleições para as outras que as pessoas, já, na sua grande maioria, já não querem saber se são governadas à esquerda ou à direita, querem pessoas competentes e, sobretudo, sérias e portanto, que mostrem trabalho e com capacidade de mostrar em trabalho. E é essa a escolha das pessoas e, portanto, eu sinto-me
eu e toda a equipa que me acompanha, sentimos muito, muito honrados e volto a dizer, e responsabilizados por essa confiança. Sim, mas num jogo democrático, à partida, as forças concorrentes poderão ter diferentes ideias e nós poderemos ouvi-las. Por exemplo, na Assembleia Municipal, ao haver 2/3 ser, digamos, da maioria. Eu diria que são 3/4. Não são 3/4 com os presidentes de junta, são 3/4. Com os três, sim, a Nós teremos 27 dos 36. Está reduzida a 9 elementos. Isto significa que a oposição está enfraquecida ou terá uma palavra a dizer, o poder vai ouvi-la. Que significado é que isto tem para a política local? Indiscutivelmente que o resultado eleitoral é um reconhecimento de um trabalho feito e de uma forma de estar que é nossa. Que as pessoas, na sua maior parte, agrada-lhes e pelo menos preferem. E por outro lado, é indiscutivelmente um cartão vermelho à forma de oposição que nós estamos habituados a ver, que eu espero sinceramente, até porque, como é que eu hei de explicar? Eu vejo demasiadas vezes as oposições não a fazerem oposição, mas a tentarem fazer obstrução. Percebem? É por todas as formas imaginárias, eu acho que muitas vezes não chegam sequer a pensar. Repara, a quantidade de denúncias que, por exemplo, o Partido Socialista tem feito da ação da Câmara durante este ano, absolutamente inconsequente, porque volto-lhe a dizer e garanto-lhe, não há razões para isso. Este estar permanentemente a lançar a dúvida ou o opróbrio sobre as pessoas que estão e que ganharam democraticamente as eleições, desculpem lá, mas atenção, eu até, por exemplo, claro que não vou dar resposta a esse tipo de coisas, mas tenho visto agora, ultimamente, nestes dias, eu diria que 3 ou 4 dias a partir dos resultados eleitorais e do dia das eleições, começaram a sair aí uns textos de alguns candidatos às juntas de freguesia e outros, em que genericamente querem dizer que a população não nos escolheu a nós, são no mínimo burros. No mínimo, que estou a ver uma candidatura muito ativa a dizer que cada vez gosto mais de animais, portanto provavelmente deixou de gostar das pessoas, outros que como é que é possível. Resumindo, a ideia que eu tenho muitas vezes, e é quase um convite democrático às nossas oposições, quando nós não reconhecemos a derrota e não procuramos causas em nós mesmos, quem perde, eu acho que está mais perto de perder outra vez. E é isto que as pessoas sistematicamente fazem. Há falta de melhores argumentos, porque, reparem numa coisa, eu não quero, e não me passa por a cabeça sequer, dizer que faço tudo bem. E muito menos que faço tudo. Quando me perguntam o que é que eu gostava de fazer e não consigo fazer, há tantas coisas, mas tantas coisas, eu sei, eu tenho essa noção. Agora, a outra coisa é elas estarem permanentemente a lançarem a dúvida sobre tudo e todos, e estão ali, isto é um tipo de discurso que sinceramente faz mal à democracia. Acha que o facto de ter já sido autarca eleito de forma independente nas listas do PS e depois se ter feito um movimento independente, que foi o primeiro movimento independente que existiu em Agda, ainda por cima vencedor e da forma como foi, e depois o facto de se ter aproximado do PSD por, suponho, convite do próprio partido, terá alimentado um pouco esta forma da oposição poder agir da forma como diz? Eu gostava só de dar um esclarecimento por uma razão muito simples. O Jorge Almeida nunca mudou. Quem tem mudado são os diversos partidos é que têm olhado para o Jorge Almeida e dizem assim, olha se nós pudéssemos ir com ele. Parece-me que é esta a leitura. Porque eu não me aproximei do PSD, o PSD é que se aproxima de mim. Eu fui convidado para integrar uma lista do PS e lembro-me perfeitamente, desde o primeiro momento, de manifestar a minha total independência, dizer eu não estou aqui e não venho para uma situação que se tiver um suporte e, digamos assim, alguém do partido lá fora a mandar para dentro. Onde eu estive, em momento nenhum, senti isso. Aliás, a lista do PS onde eu ganhei não tinha ninguém do PS. Ou melhor, havia o presidente era militante, mas até curiosamente já vinha do PSD. E depois tentou voltar para lá outra vez. E portanto nós percebemos que
que não havia ali uma matriz, as pessoas todas, a variação toda do mandato do Dr. Gil Nadeiros, a variação toda, não havia ninguém, no início não havia ninguém de PS. Sim, mas abriu feridas e talvez... Mas não abriu feridas nenhumas, houve uma tentativa de assalto ao poder à custa do nosso trabalho que foi derrotada nas urnas, ponto, é apenas isso só. Lamentavelmente acontece sistematicamente e diria que demasiadas vezes aí no momento em que há decisões nos partidos, que são as estruturas locais dos partidos, que têm pessoas que estão nessas estruturas e que, legitimamente ou não, acham que têm todas as condições para serem eles os candidatos e, portanto, estão demasiadas vezes à espera da oportunidade para o fazerem. Às vezes não são as melhores escolhas, indiscutivelmente, e por isso é que às vezes há algumas coisas destas. É muito fácil nós vermos situações mais ou menos idênticas. Agora, eu acho que não há feridas nenhumas por uma razão muito simples. Eu tenho um profundo respeito pelos partidos. Acho que são absolutamente indispensáveis, diria que na nossa vida comum. Eu diria que a democracia precisa muito de partidos, e partidos fortes, com partidos fortes a governar e partidos na oposição a fazerem boas oposições. Eu diria que uma oposição forte, esclarecida, é boa. Agora, uma oposição maldizente apenas e só, desculpem lá, está inclusivamente a pôr-nos todos em causa, permanentemente, porque afinal de contas transforma para fora uma imagem que não tem nada a ver. Eu volto a dizer, sobretudo nas autarquias locais, eu já o disse várias vezes e volto a afirmar, eu não me considero um político, mas como autarca, olha, vesti completamente a pele e já não sei, já me esqueci de outras vidas, porque efetivamente estou permanentemente preocupado, motivado para fazer mais e melhor com a minha população e, sobretudo, olho para o meu concelho e sinto que é a minha terra, é o meu motivo de luta, é por aí. Agora, era importante que estas estruturas dos partidos tivessem, e fiquei muito contente, inclusivamente, porque reparem numa coisa, o próprio PSD nestas eleições, eu diria que abriu e de que maneira a porta a independentes. Nós fizemos como ninguém. Havia uns que dizem que são, porque não têm mais ninguém, e tudo bem. Não, nós andámos a convidar pessoas, e nas nossas listas, curiosamente, nós não estivemos em momento nenhum a perguntar às pessoas de onde vinham, qual era a ideologia, o que é que se passa. Portanto, são pessoas a quem que convidamos para fazerem uma coisa muito interessante, darem o melhor de si por esta nossa terra. E nesta nossa terra pode ser o concelho, pode ser as nossas freguesias. Estamos muito contentes com a qualidade das pessoas, e volto a dizer, a maior parte dos nossos candidatos, por exemplo, às juntas e até mesmo às assembleias municipais, o novo vereador que entrou, em momento nenhum lhe perguntei, costumas votar em que partido? Foi uma surpresa o nome. Procurámos-lo, sabe uma coisa, olha, disseram-me, e toda a gente me diz que é uma extraordinária pessoa, é aquilo que é uma pessoa, é uma boa pessoa, muito querida, não há ninguém que não goste dele, e trabalhadora, daqueles que não desiste. E o perfil é só de ser boa pessoa ou tem que haver qualidade também? Claro que sim, mas começa por aí, volto a dizer. Eu lembro-me do primeiro mandato, do meu primeiro mandato como Presidente de Câmara, e de um discurso que fiz aqui para dentro, a dizer assim, eu não gosto muito de grandes especialistas, eu gosto mais de boas pessoas. Porque a boa pessoa com mínima capacidade de aprender, garantidamente, é capaz de desempenhar um bom trabalho. Curiosamente, nós neste cargo, eu diria que aquilo que nós precisamos mais do que sermos especialistas em qualquer coisa é de uma visão muito holística do mundo e olharmos para aquilo e percebermos que... Eu até queria dizer uma outra coisa. Nós temos tido algumas distinções que relevam e permeiam e reconhecem o conjunto, a qualidade, a Águeda no seu todo, eu diria, e é isso que sai. Eu diria que nós fomos à procura de qualquer coisa de concreto por esse mundo fora, se calhar até conseguimos encontrar várias coisas melhores que nós. Mas no global, quando começamos a juntar várias variáveis daquilo que são a nossa qualidade de vida, não é fácil encontrar. Vamos ao nosso trabalho, ao balanço do que tem sido feito em Águeda. Que balanço é que faz estes 18 anos da sua presidência? Bom, olha, são 8 anos de trabalho intensíssimo. Melhor dizendo, porque já ouvimos várias vezes isso, o que é que acha que trouxe de novo a Águeda nestes 8 anos de presidência? Melhor falar.
não estou preocupado a fazer esse tipo de análise do que é que trouxe de novo. Sei que trabalhei de uma forma determinada, eu diria que muito insistente e persistente. Mantenho e mantive perseverança relativamente a um conjunto de projetos que são difíceis e que foram difíceis no passado e que se calhar foram deixados na gaveta. Olha, o Águeda à Beira é uma delas. Atenção, um dia de qualquer, acho que podemos pensar em editar um livro, porque efetivamente é preciso uma perseverança, uma coisa incrível. Nestas coisas, às vezes, ainda mais lá está, se calhar até por um conjunto de vicissitudes que os próprios sistemas têm, estas organizações todas. Eu podia falar de agências portuguesas de ambiente e CNFs, coisas desse género, que parecem que vivem à margem e que o interesse das pessoas parece quase um crime relativo de lesa pátria. E nós temos que lidar com tudo isto, depois com montados, com prazos, com financiamentos, com tantas outras coisas, com projetistas, com tudo isso. E, portanto, nós precisamos de lutar permanentemente por esse tipo de coisas. E aquilo que eu tenho tido, primeiro, acho que tenho uma capacidade relacional e de me relacionar com pessoas que acho que deixa boa impressão. Segunda questão, tenho essa teimosia de ser persistente e perseverante. E pronto, e depois procuro apoios e não há dúvidas nenhumas. Falou da Estrada Águeda Aveiro, está atrasada relativamente à calendarização, porque é um processo moroso. Quando é que será lançado o concurso? Já temos praticamente os terrenos, eu diria que grande parte dos terrenos estão já na nossa posse. Temos aí uma equipa a trabalhar todos os dias a fazer a aquisição já dos terrenos e o concurso vai já sair. Eu diria que tínhamos tudo planeado para poder sair já no final do mandato. Naturalmente que as eleições autárquicas obrigam-nos aqui a fazer um hiato de algumas semanas, mas vamos já arrancar com o lançamento do concurso para a empreitada. Talvez seja cedo para definir uma data de arranque, mas perspectiva que as obras no terreno avancem quando? No próximo ano, início do próximo ano. Quando falo início, eu diria que a partir ali do primeiro trimestre. Primeiro trimestre, assim tão rápido? O concurso público internacional? O concurso público demorará no máximo 2 meses. Depois temos as questões do visto do Tribunal de Contas, mas como vamos utilizar as prerrogativas do PRR, vamos ter o visto sucessivo em vez de visto prévio. Eu diria que é o tempo que vamos ter o tempo de habilitação dos empreiteiros e depois, naturalmente, perceber quem é que ganhou e qual é a sua disponibilidade. Portanto, eu diria que a partir do final do primeiro trimestre estaremos em condições de avançar. Essa será uma obra marcante para o próximo mandato? Eu acho que, além de marcante, é completamente determinante. Eu, neste momento, quando percebo e quando falamos da Águeda, a Águeda tem esta dinâmica incrível porque tem, mas quando, por exemplo, as pessoas vêm para a Águeda e têm que chegar por uma autoestrada tipo A1, toda a gente percebe que demora um tempo e eu diria que para os tempos que correm o acesso nem sequer é digno. Os acessos, tanto por Eixo e Travassou como por Oiã, não me parece que seja sequer digno da importância da Águeda. Está um pouco isolada e até há aqui organismos e escolas, por exemplo, a Éstega tem um problema com os alunos. Há alunos que vêm para as aulas e têm que se levantar às 4 da manhã porque os transportes públicos não funcionam. Relativamente à linha do Volga, há a ideia de que o 2030 vai resolver o problema. Vai ser mesmo assim? Não, há uma coisa que nós todos temos que perceber e às vezes quando dizemos não funciona, calma. Por exemplo, entre Águeda e Aveiro, nós temos 22 comboios por dia, certo? Demora 33 minutos da estação de Águeda à estação de Aveiro. Agora, há coisas que eu não consigo perceber. Eu acho que a própria escola, seja ela qual for, deve olhar para os alunos e colocá-los no centro do sistema. O interesse dos alunos é o mais importante. Se tem alunos que têm que vir de comboio, nós temos os comboios, naturalmente, a jogarem com os comboios da linha do Norte em Aveiro. Se vêm, e são dessas pessoas que estão a falar com toda a certeza, se vêm para aqui, em vez de estarmos com essas coisas, às vezes é uma questão porque não é mais do que isso, é atrasar o início das aulas 10 minutos. Eu não, às vezes custa-me entender porque é que os professores têm aquela hora radical de que não podem demorar mais 10 minutos e depois queixamos-nos dos transportes.
efetivamente é uma correria, e eu diria que até um stress grande para os alunos terem que vir ou mais cedo para chegarem os 10 minutos mais, para estarem cá, uma coisa que bastava 10 minutos depois, porque eu vejo muitas vezes aqui passarem as pessoas quando chegam no comboio, alguns deles apressados para irem para a Éstica, e olho para o relógio e sei exatamente que horas são. E, portanto, o convite que eu faço é, em vez de fazer os horários, olharmos para o nosso umbigo, porque não olharmos e vermos de onde é que vêm os nossos alunos e fazermos isto, resolve-se logo. E depois, no fim do dia, é passar tão diferente e tão esquisito, se calhar termos que acabar as aulas 10 minutos mais tarde. É uma questão de percebermos isto. O Jorge Almeida tem sido um defensor da linha de Voga, aliás, isso é reconhecido até pelos movimentos que defendem a linha. A questão é, está na hora de facto de se avançar para a eletrificação e para a mudança, para a alteração das composições, para dar mais conforto às pessoas, uma vez que a linha de Voga até é procurada por mais gente, isso tem-se sentido isso. É uma certeza que vai acontecer agora, porque quando se fala no Portugal 2030, fala-se até ao final desta... Há uma verba significativa que está indexada à linha do Voga no Portugal 2030, curiosamente, com duas fatias, diremos, uma na Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, a outra na área metropolitana do Porto. Eu diria que estou mais à vontade para falarmos na que nos compete, que é este ramal Cernade-Aveiro. E esse é aquele que goza de mais saúde. E tudo isto porque eu até diria não, tenho quase a certeza que também durante fruto deste carinho que temos vindo a dispensar, nomeadamente a autarquia, à linha do Voga, o cuidado, mas também a adaptação e, sobretudo, o encaminharmos um conjunto de clientes, nomeadamente alunos das nossas escolas, para o comboio, porque é indiscutivelmente uma solução. Eu se quero preservar o comboio, se quero que o comboio vingue, até porque lhe reconheço todo o potencial que tem, e volto a dizer, neste momento o comboio tem mais potencial do que aquilo que ainda é utilizado, mas nós utilizamos muito melhor, eu diria que o município que melhor utiliza o comboio no âmbito de toda a linha do Voga. Mas precisamos continuar a fazer. Para já, há coisas que vão já avançar, portanto a requalificação da linha e criamos muito melhores condições. A outra questão que tem que ver com o final da supressão das passagens de nível abertas, porque eu não sei se as pessoas têm noção, um comboio é um comboio, não é um carro ligeiro, naturalmente, e cada passagem de nível que esteja aberta e sem guarda representa um atraso significativo. Porquê? Porque o comboio vem a travar uns quilómetros antes e depois tem que voltar a acelerar para a nova paragem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, há um caminho de terra batida que ainda está aberto ali em Travassou, que obriga o comboio a vir desde a ponte metálica em baixa velocidade, e atenção, em baixa velocidade passa a passagem de nível a 10 à hora, e depois, quando lhe permitiria acelerar, tem o apiadeiro imediatamente de Casal de Óvaro. Quer dizer que demora ali, atrasa-se ali uns minutos significativos por causa de uma simples passagem de nível. Claro que depois há as questões da segurança que são absolutamente essenciais, mas nós podemos, e sabemos que podemos, ir melhorar muito ainda tornar esta viagem entre Águeda e Aveiro ainda mais rápida. Se com esta questão da descentralização e a criação de novos apiadeiros e o mudarmos a localização para locais mais adequados de outros, eu diria que vamos melhorar a qualidade da oferta. Se a isto juntarmos a melhor qualidade, a mais rapidez, o maior conforto daquilo que anda a circular na linha do Voga, eu diria que a gente às vezes anda a falar de metro e temos aqui um metro de via estreita e uma coisa muito, muito interessante. Depois em Aveiro sou da opinião que se pode e deve estudar a possibilidade de estender a linha e criarmos aqui uma alternativa muito válida, porque eu acho que quem usa a linha do Voga, há aqui qualquer coisa que tem que ser, o interface tem que ser melhorado, nomeadamente por exemplo para a zona do hospital, para a zona da universidade, que é potenciadora de muitos clientes. É preciso melhorar. E aqui é a mesma coisa. Na verdade, quando se projetou a linha de Voga, já se falava nisso, na possibilidade de estender para a ilha, de estender para as praias, e estender até para Cantanhede. Mas eu não acredito, há mais de 100 anos. Eu não acredito muito. Eu acho que há uma coisa, e nós devemos aprender com algumas coisas que se passaram no nosso país
com diversas linhas. Eu às vezes até gosto de apontar o ramal da Lausanne, em Coimbra, que agora vai ter o Metrobus e que para mim é absolutamente claro. Eu, enquanto estiver aqui, vou fazer tudo para nunca levantarem carris nenhum. Porque no dia em que levantarem os carris de uma linha como esta, se calhar corremos sérios riscos de nunca mais ter carris. Mas ainda há esse risco? Agora não, agora aqui não, mas por exemplo vejo com alguma atenção aquilo que se está a passar na zona mais norte da linha, que não nos afeta nada, porque eu diria que a linha do Boga são 2 linhas. Eu diria que eu até reparti em 3. Eu diria que uma coisa é o nosso troço Serenado Aveiro, a outra coisa é o Serenado Oliveira das Meias e depois a outra coisa é o Oliveira das Meias Pinho. São coisas completamente distintas. Há 4 anos disse-me que a habitação era prioridade para o mandato. Continua a ser prioridade? E é. Acha que a Câmara tem feito o suficiente? Há aqui, já disse que Águeda não tem falta de edifícios, tem muitos edifícios devolutos, não é? Mas há aqui uma realidade que vem de décadas, que é o preço da habitação, o custo da habitação, e muita gente que trabalha em Águeda e que não vive em Águeda precisamente porque o custo da habitação é elevado. Por outro lado, a questão da estrada Águeda-Aveiro pode levantar essa necessidade digamos, das pessoas, como têm mais fácil acesso, com mais fácil acesso pode haver mais gente a não optar por viver em Águeda. O que é que a Câmara pensa fazer nestes 4 anos para ultrapassar estas dificuldades? Às vezes, quando ouvimos determinadas pessoas a falar relativamente à habitação, percebo que há uma confusão muito grande. Quando a Câmara assume que tem uma questão que tem a ver com a habitação e que tem que conseguir dinamizar a oferta de habitação e até, digamos, torná-la mais acessível, nunca me passou por a cabeça dizer que íamos, primeiro, assumir o papel de empreiteiros ou de promotores imobiliários, fazer concorrência aos nossos promotores imobiliários e depois avançarmos com construções de grandes bairros sociais. Continuo a dizer que em Águeda e no país, eu diria que os exemplos que temos de bairros sociais não são os melhores. Não são os melhores. Nós estamos a reabilitar e de que maneira o nosso bairro Valdomingos, estamos a criar condições. Porquê? Porque o que lá aconteceu foi muito mau. Nós temos que perceber, foi muito mau o que aconteceu àquele bairro e, portanto, estamos a reabilitá-lo, vamos tentar ter toda a atenção e criarmos condições para que não volte a acontecer o que aconteceu. Mas não está atrasado nessa reabilitação? Não, reparem numa coisa, nós, na parte que nos compete, que tem que ver com a habitação social e com a questão do lado do primeiro direito, estamos a fazer e temos obra em curso, significativamente avançada, com fundos de PRR e muito bem. Temos uma estratégia local de habitação que permite o acesso a esse tipo de fundos a muitos promotores. As juntas de freguesia, candidatos particulares, são dezenas e dezenas e dezenas de projetos que passaram pela Câmara, que tiveram o apoio da Câmara e que estão aprovados e que estão a andar. Ninguém fala desses, faziam parte da estratégia. Mas depois temos coisas muito interessantes, que é o seguinte: o outro eixo que nós temos vindo a trabalhar foi aumentar a atratividade da Águeda e criarmos condições para quê? Para que efetivamente tivéssemos mais oferta. E desculpem, mas isso está a acontecer. Ainda por cima fizemos-lo através de 2 eixos muito significativos. O primeiro foi aquilo que disse. Nós temos, de acordo com os censos de 2021, tínhamos qualquer coisa como mais de 2.900 casas devolutas. Eu tenho a certeza que neste momento são muito menos. Aliás, se nós percorrermos a cidade e muitas das nossas freguesias, percebemos que há muita habitação devoluta que está a ser recondicionada, outra que já foi recondicionada e que estão a entrar no mercado completamente. E é um mercado indiscutivelmente mais acessível do que os prédios novos, mas atenção, aquilo que tenho visto coisas recuperadas, habitações recuperadas com muito boa qualidade, que estão aí. A outra questão que nós fizemos e que também serve e que também já trouxe bastantes pessoas para isto foi o seguinte. Primeira questão, sermos uma referência e apostarmos seriamente na questão do apoio ao arrendamento. Essa sim, como principal eixo para a nossa habitação social. E o que é que a gente consegue com isto? Primeiro, as pessoas, é preciso nós percebermos todos, se a Câmara Municipal comprar casas,
não as vai poder alugar, como andamos aqui a dizer, aos jovens, àquelas pessoas que nós queríamos muito, mas não sei o que. Não, nós temos que entregar essas casas de acordo com o nosso programa de realojamento, que são as famílias que precisam de habitação social. Essas famílias estamos já a tentar realojá-las e a conseguir através do apoio ao arrendamento. Na nossa ótica, o apoio ao arrendamento deve constituir sempre um apoio a uma situação que deveria ser transitória para um conjunto de pessoas da nossa sociedade que tiveram dificuldades no momento da vida e que a Câmara Municipal diz: estamos aqui presentes, apoiamos. Porquê? Porque o direito à habitação é inalienável. Mas vamos tentar criar condições para ser um tempo passageiro na vida da maior parte das pessoas. Porque também não vale a pena estarmos aqui com dúvidas. Há pessoas que vão precisar deste apoio durante a vida inteira. Mas a pior coisa que podia acontecer era fazermos bairros e pôr todas as pessoas que têm muitas dificuldades e que precisam deste apoio, todas no mesmo sítio a viver umas com as outras. Evitar os guetos, não é? Pois eu não gosto de lhe chamar guetos, mas às vezes ando um bocadinho com isto. Ou seja, estamos a potenciar, digamos, que a desgraça. As pessoas que precisam de apoio, então é o bairro dos pobrezinhos. Se nós conseguirmos, por um lado, criar a confiança, e essa confiança é garantida através do quê? O apoio ao arrendamento, a comparticipação das rendas por parte da Câmara, com uma parcela muito significativa dessa renda, que gera confiança no dono da casa de boa luta que a coloca no mercado de trabalho. E que muitas vezes, se nós deixarmos apenas e só sozinhos as pessoas que têm dificuldades económicas, há uma desconfiança dos proprietários relativamente a estas pessoas. Mas, afinal de contas, está a Câmara por trás a assegurar uma renda. De alguma forma, a responsabilizar-se por aquilo que está a acontecer. E aí as pessoas vêm, e a prova provada é que eu percorro o Conselho, às vezes até fico admirado como é que só eu é que, na conversa com alguns, só eu é que estava a ver o que está a acontecer, mas nós até mesmo propriamente na cidade, não precisamos ir muito longe, vemos que há muita habitação. Ou seja, do luta que está. O mercado tem que funcionar mais do que... Por aí, mas nós precisamos de reabilitar este edificado todo que nós temos, porque faz parte da nossa qualidade de vida. Se eu deixar os centros das cidades, os centros das nossas terras, com casas velhas a cair e que ninguém lhe coisa, ainda há muita, mas estamos efetivamente a apoiar desta maneira. A outra coisa que nós fizemos foi que nós criamos no nosso concelho 32 árvores. Podem dar aí uma volta para os concelhos limítrofes e não há nada parecido. Isso resulta em apoios, isenções, apoios, diminuição de impostos e, portanto, eu diria que estamos a dizer às pessoas que têm casas nestas áreas de regeneração urbana o seguinte: e as pessoas têm, digamos... Imensas. As pessoas perceberam que é uma oportunidade. Tem dinamizado o programa, essas zonas árvores. Temos, nós não é por acaso que temos tantos pedidos de licenciamento. E atenção, muitas destas obras de reabilitação precisam apenas e só de meras informações prévias. Porquê? Porque não precisam de projetos, porque estruturalmente não vão mexer nas casas. Até por aqui é bom, porque é ágil. Além de ser ágil, eu diria que é mais barato, não é tão complicado como fazer uma construção completamente nova e, portanto, podemos ir. Terceiro eixo, tornarmos a Águeda mais apelativa e de chamarmos para aqui promotores de habitação. E reparem numa coisa, eu sei, nós temos promotores novos. Se nós recuarmos não muito tempo atrás, tínhamos 1 ou 2 construtores em Águeda a construir com o ritmo deles devagarinho e devagar para manter o nível dos preços bastante alto. E agora, afinal de contas, nós temos aqui um conjunto de pessoas que já entraram e outras que estão mesmo a entrar. E esses promotores, acha que esses promotores estão satisfeitos com a rapidez com que a Câmara nós temos promotores dos processos? Eu tenho tido aqui... Tem havido algumas queixas de que a Câmara Municipal... Eu, curiosamente, tive uma conversa ainda há uns dias com um promotor novo que está a iniciar um prédio aqui, que me disse, penso que eu até já tinha ganho as eleições, portanto não era preciso estar-me aqui a elogiar, que me disse que ouvia dizer raios e coriscos da Câmara de Águeda e, afinal de contas, encontrou aqui um apoio que não encontrou em mais lado nenhum. E é isso que nós estamos determinados. Mas houve muitas queixas no mandato. Nós tivemos um momento de quase paralisação, que foi a entrada do Simplex e a alteração do nosso PDM. E ao que se juntou problemas relativamente pessoais e familiares e de saúde
de técnicos que tínhamos nesta área e atenção, estes técnicos desta área não estão disponíveis por aí, a gente não é chamar um, eu diria que nós admitimos, entretanto, uma série de pessoas que estão num processo formativo. Estas coisas, como é que eu ia dizer, há um conjunto de competências que se ganham nos bancos da universidade, mas depois é preciso a prática e a prática para serem efetivamente capazes de resolver. Ou seja, no último mandato vai haver uma melhoria clara na secção do urbanismo, no departamento do urbanismo. É uma das nossas apostas, eu até apontei-a como um dos 3 eixos principais que nós temos aqui. Porquê? Eu sinto, sei e percebo que é um fator de competitividade enorme para um território. Nós precisamos indiscutivelmente desta maior construção, eu estou absolutamente certo e confiante de que o eixo Águeda-Aveiro que nos vai trazer muita gente. Há muitas pessoas que vão olhar para a Águeda como um sítio, afinal de contas, muito bom para viver. Não porque é só mais barato do que Aveiro, não é só por isso. Nós temos ótima qualidade de vida e depois fica tudo muito mais próximo, porque eu até, naturalmente, que acho importante a ligação a Aveiro, mas acho muito mais importante a ligação às autoestradas. Portanto, coloca o centro da cidade e normalmente há aqui uma coisa que as pessoas falam das freguesias, as freguesias precisam ter qualidade, mas o centro da cidade é aquilo que é o aglutinador, é o que cria dimensão e dinâmica. Depois tudo o resto ganha se tivermos um centro de cidade mais forte, e é isso que nós tivemos. O Conselho não reconhece muito a cidade. As freguesias reconhecem pouco a cidade como centralidade. Olha, começa logo no futebol. Não é? Sim, começa logo no... nem vamos falar de futebol. Não, mas falar, falei porque começa logo. Mas é um exemplo. Quando nós começamos a ver os clubes olham para o Recreio, que deveria ser o clube, digamos, que referência do Conselho, como um igual e às vezes mais pequeno. Falaremos disso noutra oportunidade. Mas uma cidade, eu diria que neste momento a cidade vai se afirmando cada vez mais já como um centro de referência. Eu acho interessante e fico muito, eu diria que até mesmo orgulhoso, de percorrer a nossa cidade e vermos, por exemplo, a dinâmica do nosso comércio. Numa cidade com a nossa dimensão não é muito costume, não é fácil encontrarmos exemplos semelhantes. Nós somos apontados como exemplo. Há muitas pessoas, curiosamente, que olham para nós e colocam os olhos em nós e apontam-nos como referência. Há o Agitagda e há que traz muita gente que vem. O Natal em Águeda, mas o comércio não vive propriamente numa situação favorável. E há aí muitas zonas de volutas também, muitas zonas comerciais de volutas em Águeda. É difícil na atual situação e com o mercado que existe. Eu diria que nós temos 3 ou 4 situações na rua Luís de Camões críticas por uma razão muito simples e de difícil solução, porque estão na mão de pessoas que não têm idade para terem uma dinâmica e são pessoas que também não precisam nem estão disponíveis para vender. E, portanto, temos ali coisas, eu diria, paradas, que se calhar estão à espera de uma nova geração e pronto, e não sabemos quando é que isso vai acontecer. A Câmara tem feito contas relativamente ao investimento no Agitagda e à consequência que tem tido na melhoria da oferta do comércio em Águeda. Não só na restauração, fala-se muito na restauração, mas a consequência prática na melhoria da oferta, digamos, na área comercial em Águeda. Mas isso é absolutamente... Relativamente aos investimentos que têm feito. Nós temos feito esse estudo e naturalmente olhamos para o Agitagda e para o Natal de Águeda como investimento. Mas há uma coisa que nós depois todos percebemos. O nosso comércio. O comércio tem sucesso se tiver pessoas. Ponto final. E não vale a pena nós estarmos a achar que temos um êxito comercial e que o comércio que vigora se não trouxermos pessoas e não houver movimento de pessoas. E isso é indiscutível que acontece. E depois nós verificamos, porque reparem numa coisa, com estes grandes eventos eu diria que 50% do ano está garantido com muita gente. Tanto com a Agitagda, que percorre o verão todo, até o Natal, que também tem ali mais de 2 meses, sempre, de cerca de 3 meses, também de muita gente, de muitas pessoas a virem em Águeda, e parece que não, mas queríamos aqui, eu diria que garante um rendimento de base muito, muito, muito favorável. É oxigênio.
é mais do que oxigênio. Mas falta algo mais estrutural. Não considera que falta algo mais Mas estrutural? o mais estrutural é nós irmos ver, às vezes dizemos assim, ok, o que é possível fazer? Faltará, por exemplo, uma área comercial mais apelativa, como tem, por exemplo, São João da Madeira, no centro de São João da Madeira e outras. São João da Madeira é uma cidade absolutamente concentrada, completamente diferente da cidade de Águeda. Mas não é possível em Águeda. Eu às vezes gostava de entender e que as pessoas percebessem que eu não sei se a cidade de Águeda, a freguesia de Águeda tem 12 mil e qualquer coisa eleitores, ou 11 mil, 12 mil eleitores. O que quer dizer que nos atira para aqui uma cidade com 15 mil habitantes? Porque às vezes parece que somos muito grandes. Nós temos esta qualidade de vida. Nas cidades congêneres das nossas, vão lá ver e garanto, e tenho quase que aposto, ninguém encontra a dinâmica comercial nas ruas que nós temos. E as cidades com que há pouco tempo, relativamente a isto, há alguns anos atrás, nós gostaríamos de nos comparar e às vezes íamos a esses sítios aqui à nossa volta. Desculpem uma coisa, estão noutro campeonato, ficaram lá para trás, não há hipótese nenhuma. Eu vejo aqui cidades à nossa volta que têm duas ruas de comércio e com muitas falhas pelo meio. Isto aqui, nós temos isto, é banda contínua e temos um comércio de rua que eu diria muito compatível com aquilo que se encontra naqueles centros comerciais. Sim, mas falando de Águeda, Águeda é a terra que tem 20% da indústria transformadora da região de Aveiro e nós estamos a falar, temos também Ovar e temos também Aveiro como municípios âncora da região. Emprega muita gente e tem simultaneamente, isto é uma contradição, é o terceiro índice de envelhecimento, maior índice de envelhecimento da região de Aveiro. Isto preocupa. O que é possível fazer para inverter esta aparente contradição? Claro que sim, mas temos que muitas vezes fazer uma análise diferente. Se, por exemplo, eu quiser fazer e tirar aqui algumas freguesias do concelho, nós percebemos que temos uma dinâmica tão boa, superior aos melhores vizinhos que temos por aqui, mais para o lado do mar, certo? Agora juntamos a um território enorme e vasto as nossas freguesias serranas que eu diria que têm maior isolamento e que estão mais isoladas até do que a maior parte dos outros municípios. Eu, por exemplo, há aqui municípios com índices de envelhecimento maiores que Águeda, mas Águeda, efetivamente, neste seu todo, tem tudo isto. Tem significativos, mas não somos, longe disso, piores. Mas diria que temos que às vezes gostava que as pessoas olhassem, porque nós, afinal de contas, eu costumo dizer que Águeda é o espelho do país. Porquê? Nós temos desde esta área mais urbana e muito mais empresarial e mais não sei quanto, e depois temos ao Portugal quase profundo, que se nós andarmos, eu diria que às vezes 15 ou 20 km para dentro eu costumo dizer que há uma cota altimétrica no nosso concelho, que é a cota de 130 metros, em que a realidade muda completamente. Se forem, nós só para sabermos, o nosso rio Águeda ali está a uma cota de 4 metros e qualquer coisa, certo? Vocês vão ver que chegamos aos 130 metros ali, alguns por perto de Motedo, por ali assim. Depois a parte de cima, que ainda é um território vastíssimo, da Gadão, da Serra da Castanheira, do Préstimo, mesmo a Serra de Valongo, de Massinhata, que estamos a falar de zonas de baixíssima densidade e onde temos bastante isolamento. Temos que encontrar aqui soluções. É um desafio. Precisamos de uma presença muito, muito presente para o pleonasmo de um conjunto de apoio a estas populações, mas há coisas que são inexoráveis. Um casal jovem chega ali, quando chega à idade dos filhos começarem a fazer percurso escolar, nós todos percebemos que os meninos têm que ir para o inglês, têm que ir para o desporto, têm que ir para a música, têm que ir para estas coisas, e nós temos essas ofertas todas, e a vida destes pais torna-se extraordinariamente difícil para dar esse tipo de apoio. O apoio que, afinal de contas, os que cá estão em baixo e mais próximos se queixam que, olha, a minha vida que tem que andar atrás do meu filho. E vivem aqui, agora imaginem os que vivem lá. E aí, demasiadas vezes, eu diria que quase sempre, as opções ficam muito claras que há este êxodo destas aldeias. E por isso é que nós, às vezes, temos estes índices assim. Vamos ter que avançar, porque quando começamos a falar das coisas de Águeda, prolongamos. Nós podemos ficar aqui um resto do mês. Vamos avançar. Assegura que vai levar este seu terceiro mandato até ao fim? Claro que sim. Então, nós estamos aqui para
eu disse e Se lhe volto a... aparecer um convite... Não, mas eu reparo numa coisa. Primeiro, eu não estou aqui à espera de convites. Segunda questão, eu costumo dizer, e às vezes serve para mim e para os outros, e gosto de ser crítico relativamente aos outros, também serei relativamente a mim. Eu acho que quando nós recebemos um convite para qualquer coisa, devemos fazer uma análise e percebermos se estamos à altura de... E portanto, eu não me serve não era qualquer coisa que me faria ir só porque é um convite. Não, há figuras e imagens, não me estou aí a ver deputado. É o autarca, para não falar em político, mas Não me é o estou a ver político deputado, já da disse. o autarca que está há mais anos no poder. Termina por limitação de mandatos daqui a 4 anos, portanto ainda não começámos, ainda não começou este mandato, mas já com certeza já pensou muitas vezes daqui a 4 anos que termina este ciclo na Câmara de Águeda como Presidente de Câmara. Tem motivações para ir mais longe? Não, estou preocupado, neste momento tenho uma preocupação grande, que é manter esta equipa de trabalho coesa, termos uma inter-relação com a Junta de Freguesia grande, porque percebemos que é absolutamente essencial trabalharmos de mãos dadas e construirmos este concelho, e criando esta coesão, esta capacidade de trabalho, criar aqui um ambiente. Eu ficarei muito satisfeito se daqui a 4 anos quem me suceder na minha equipa... E certamente já pensou na sucessão. Claro que sim, então há pessoas que estão a trabalhar comigo que têm perfil para muitas coisas e que têm a experiência necessária para que no dia a seguir às eleições, em vez de pararmos e começarmos a pensar noutras coisas, mantermos um rumo que seja aceito e reconhecido pelos nossos cidadãos, como parece que foi o que aconteceu nestas eleições. Portanto, essa é a minha... só há um lugar para Presidente de Câmara, não há mais do que uma pessoa. Há pessoas, mas... Com certeza, mas naturalmente. Acha que vai ser difícil encontrar uma solução, atendendo a que das 2 vezes que a Águeda elegeu fortemente e houve reforço eu tenho uma posição, do poder, tenho uma posição depois, que lhe digo assim: quando terminar o meu mandato daqui a 4 anos, não vou sair daqui com a perspectiva de voltar. Jamais irei fazer o papel de ex-presidente, ok? A partir do momento em que eu sair da Câmara Municipal, vou desejar sinceramente que quem cá fique e que vá ocupar o meu lugar faça ainda melhor do que eu, e que tenha muito êxito, e ficarei muito contente se for alguém que trabalhe comigo, que esteja comigo e que... Porquê? Porque é um reconhecimento. Se a seguir a mim, quem estiver comigo ganhar as eleições de forma significativa e tranquila e à vontade, eu também vejo aí um bocadinho de reconhecimento do meu trabalho. Porque, afinal de contas, eu costumo dizer que um líder cria líderes. Certo? E acha que pode acontecer... Uma boa liderança faz com que haja gente com capacidade de liderança à sua volta. Acha que pode acontecer daqui a 4 anos o que sucedeu no PS, quando Gil Nadares também, por limitação de mandatos, deixou de poder concorrer? Já o disse e volto a dizer. É a 3ª vez que existe uma maioria de 5 vereadores a 2 nas câmaras municipais, na Câmara Municipal de Águeda. É a 3ª vez que acontece. Nas 2 anteriores, o partido que conseguiu esse resultado perdeu as eleições no mandato seguinte. Já disse, foi das primeiras coisas que disse à minha equipa, que disse: atenção, é preciso juízo, é preciso muito trabalho e vamos manter-nos completamente coesos, com a união, com a capacidade que nós temos de criar ótimas relações entre nós. Nós somos amigos todos. E, portanto, não andamos aqui... O que quer dizer que a liderança rapidamente, a futura proposta de liderança rapidamente há de aparecer e vai aparecer como uma questão natural. Mas a sua equipa é a sua equipa. Depois há um partido que está por trás da sua equipa. O partido, repara numa coisa. Qual é a relação? Porque repara numa coisa. E no passado, o que é que aconteceu? Um partido que quis outras alternativas e dizer que vinha fazer a continuidade com outras pessoas. Certo? Eu não gosto da ideia de que ninguém se eternize no poder, não é esse o objetivo. Agora, gosto muito mais da ideia das pessoas
estarem permanentemente focadas num trabalho e esse trabalho ser de muita qualidade e de haver um fio condutor com esse trabalho que não leva paragens e, sobretudo, retrocessos. E, portanto, é esse o caminho. Eu diria que, disse e volto a dizer, este meu mandato, e sem questões nenhumas, é o culminar, não é o culminar, é o continuar de um trabalho que começou há 20 anos atrás. Nós começámos em 2005 este processo e, portanto, os executivos de que eu fiz parte, eu não cheguei aqui só porque mudei de vice-presidente para presidente, não mudei radicalmente a forma de olhar para o mundo e a forma de fazer. Claro que implementei o meu estilo, as minhas capacidades, passei naturalmente a dar-lhe mais esse uso, ou seja, passei a ser mais eu, claro, mas a determinação, o empenho, a força de trabalho que coloco enquanto presidente foi a mesma que coloquei quando fui vice-presidente, com total lealdade a quem estava, sempre, 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 e portanto, quando olho para o meu percurso, a todos os níveis, é um orgulho muito grande. Tenho um orgulho muito grande. O maior desafio, para além da obra e para além de dar continuidade e dar início a obras, muitas delas financiadas, isto é um bom tempo também para isso, o grande desafio que toda a gente vai ter vai ser a sucessão. Não, eu acho que isso é a pior coisa que nós vamos fazer. O que é que está em cima da mesa neste momento? Termos este espírito de equipa coeso, cada um perceber quais são as suas competências, falarmos todas as vezes que temos que falar, cada um ter condições para desempenhar o seu trabalho e percebermos que estamos todos a remar para o mesmo lado e depois com toda a naturalidade, eu costumo dizer que quando as coisas se fazem, quando o trabalho aparece, com toda a naturalidade a liderança vai surgindo e é absolutamente clara. Eu volto a dizer o seguinte, em 2017 eu fui escolhido pelos meus colegas. Quando nós avançámos, não foi o Jorge Almeida que quis, fomos nós que quisemos e posso lhe dizer, porque a maior parte das pessoas não sabe, que não fiz questão nenhuma, em momento nenhum, de ser eu o primeiro. Estava disponível para ir com uma equipa e foi essa mesma equipa que disse, não, o Jorge é que é. E, portanto, eu acho isto muito bonito. As histórias que se contam são as que se contam, as verdadeiras histórias, essas estão connosco e nós sabemos bem. E tudo... As relações de amizade que temos destas equipas de 2017 não há nada que as destrua por uma razão muito simples, porque afinal de contas é a nossa forma de estar. Nós estamos aqui e essa equipa com boas relações entre ela, com definições claras de caminhos a percorrer, com a autonomia de cada um dos seus membros e todos a perceberem que nas questões maiores temos que conversar antes de assumirmos competências. E isso aplica-se também ao Presidente da Câmara, ok? Eu tenho naturalmente que decidir, mas não gosto que sejam que os membros do Executivo sejam os últimos a saber. Não é por aí. E, portanto, com tudo isso, eu diria que temos grandes desafios para frente, temos 4 anos de muito trabalho. Eu disse e volto a repetir, eu não vim para aqui para a pré-reforma, bem pelo contrário, eu vim para implementar ainda mais dinâmica e continuarmos este percurso. Eu tenho a noção clara de que temos vindo a aumentar o ritmo mandato após mandato, eu diria que até ano após ano, sempre, mas atenção, mas já a um nível de andamento muito grande. Os desafios estão aí, são reais, as oportunidades também são, as dificuldades nós já as conhecemos, já conhecemos portas, já sabemos exatamente por onde é que devemos circular. Isso é uma vantagem muito grande. Eu diria que as pessoas não se vão aperceber, nem se vão aperceber da mudança. E para finalizar a nossa entrevista, que já vai longa, quando sair, gostaria de ser recordado como? Como o Jorge, como uma boa pessoa, um cidadão que fez o melhor que pôde pela sua terra e que teve sempre esta visão, sobretudo humana e humanista do mundo. Que, muito sinceramente, aquilo que me preocupa, aquilo que me motiva é no fundo criar melhores condições para todos. Nunca estive a fazer, nunca olhei para nada a dizer assim, vou fazer ali porque está com lá fulano, não, vou fazer ali porque é a melhor opção. E é por aí. Presidente Jorge Almeida, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela partilha. Para os aguenses, esta é uma oportunidade também de participação e de exigência.
Foi uma produção de Soberania do Povo, o jornal desta terra, ao serviço da comunidade há quase 150 anos. Até uma próxima oportunidade.